Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Boa noite, seja muito bem-vindo aos Minutos de Esperança para a sua noite. Esse é o momento para desacelerar, aquietar o coração e colocar o seu dia nas mãos de Deus antes de descansar. À noite, quando tudo fica mais silencioso, parece que as preocupações ganham voz, que os medos parecem maiores e que as fornalhas da vida se tornam mais intensas. Mas é justamente aqui, no silêncio da noite, que a palavra de Deus nos lembra que não caminhamos sozinhos. Eu quero começar lendo um verso muito forte da palavra de Deus. Ele está em Daniel capítulo 3, verso 18. Aqui nós lemos: Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Essas palavras foram ditas pelos três jovens que sabiam exatamente o preço da fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam diante de uma importante escolha: negar a Deus para preservar a vida ou permanecer fiéis e enfrentar a fornalha. Eles criam que Deus podia livrá-los, mas a fé deles ia além do milagre. A fidelidade não estava condicionada ao resultado. Essa declaração nos ensina algo profundo para a nossa vida. Há momentos em que obedecer a Deus não nos livra da prova, mas nos sustenta dentro dela. Às vezes, Deus não muda imediatamente o cenário, mas muda completamente a forma como atravessamos o cenário. A história nos diz que eles foram lançados no fogo, e então acontece algo extraordinário. O rei olha para a fornalha esperando ver 3 corpos consumidos pelas chamas, mas vê 4 homens caminhando livremente pelo meio do fogo. O 4º homem não foi lançado ali pelos soldados, ele já estava lá. Essa é uma das verdades mais consoladoras da Bíblia. Deus não ficou fora da fornalha esperando tudo terminar, ele entrou. Isso significa que a presença de Deus não é prometida apenas para os dias tranquilos, mas também para as noites mais quentes da nossa vida. A fidelidade não nos isenta das fornalhas, mas garante que não estaremos sozinhos nelas. Talvez hoje a sua fornalha não seja visível aos olhos das pessoas. Talvez seja uma luta emocional, um medo silencioso, uma angústia que você leva para a cama todas as noites. Talvez seja uma pressão financeira, uma crise familiar ou uma dor espiritual que ninguém mais percebe. Mas Deus percebe. A mesma presença que esteve com aqueles 3 jovens continua presente hoje. O Deus que caminhou no meio do fogo continua caminhando conosco nos processos difíceis da nossa vida. Às vezes, Ele nos livra da fornalha, em outras, Ele nos livra na fornalha. Em ambos os casos, Ele permanece fiel. Você precisa saber agora que o mesmo Deus que esteve com os hebreus na fornalha ardente continua sustentando, protegendo e fortalecendo aqueles que colocam nele a sua confiança. Essa promessa é especialmente preciosa para todos nós nesta noite, quando muitas vezes o nosso coração está cansado e as forças parecem bem menores. Talvez você vá dormir hoje com o coração pesado, talvez a fornalha ainda esteja acesa, mas acredite, se você permanecer fiel ao Senhor, Ele vai entrar com você no meio do fogo. Entregue essa luta agora nas mãos de Deus. E se puder, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor não apenas nos observa na fornalha, o Senhor entra conosco na fornalha. Obrigado, Pai, porque podemos ter essa certeza que conforta o nosso coração, que nos dá forças, que nos traz paz, que nos traz mais tranquilidade, mais serenidade, mais confiança para prosseguir. Às vezes, a fornalha está aquecida, muitas vezes mais do que podemos suportar. Mas obrigado, Pai, porque com o Senhor conosco na fornalha, podemos tranquilamente seguir, a despeito da dor, do sofrimento ou da angústia que talvez estejamos vivendo nesse momento. Então, Pai, o Senhor conhece o nosso coração
e sabe exatamente como estamos nesta noite. O Senhor sabe se o nosso coração está triste, alegre, se sentimos pouco ou muita dor nesse dia, se as nossas forças estão fracas ou não. Mas, Pai, queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, porque em Tuas mãos, além de estarmos seguros, sentimos paz, confiança e segurança. Então, Pai, pedimos-te a bênção que precisamos para essa noite, a bênção para a nossa família, a bênção para a nossa vida, e que possamos, ao despertar amanhã, ter a certeza de que o Senhor passou conosco por essa noite e nos reanimou, nos fortaleceu para enfrentarmos mais um dia as nossas batalhas, os nossos desafios. Então, Pai, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e esta oração nós a fazemos confiantemente no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a paz de Deus acalme o seu coração, renove suas forças e guarde o seu descanso nesta noite. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.